Bom, gente, a ideia dessa aula é a gente tentar resumir de maneira prática e objetiva os principais defeitos septais, no caso a CIA e a CIV principalmente, que são as comunicações interatriais e interventriculares, e a gente vai deixar um tempinho bem curto para a gente só comentar sobre o defeito do septo AV, mas eu acho que o defeito do septo AV até merece uma aula só para falar desse defeito. Então, esses três efeitos, CIA, CV e o defeito do septo atrioventricular, são todas cardiopatias acianóticas e com hiperfluxo pulmonar. Associado a isso, existe grau de insuficiência cardíaca variados, que dependem muito do tamanho do defeito e, logicamente, do tipo do defeito. Então, às vezes, a gente tem ali uma comunicação interatrial muito grande, o paciente ele não tem praticamente nenhum sintoma, e às vezes a gente tem uma comunicação interventricular não tão grande, mas que o paciente ele pode apresentar sintomas em graus variáveis. Os achados clínicos gerais são a dispneia, baixa de peso, pneumonia de repetição, e esses pacientes eles podem ter graus variáveis de hipertensão pulmonar e mesmo evoluir para a Eisenmenger, que é a hipertensão pulmonar com hiperresistência pulmonar. Bom, as cardiopatias acianóticas com hiperfluxo pulmonar são as cardiopatias mais comuns. Então, aproximadamente um terço das cardiopatias correspondem à comunicação interventricular. Em seguida, a gente vem com o canal arterial, aproximadamente 10% das cardiopatias, comunicação interatrial 7%, e aí vai, tá certo? Bom, como eu falei, a apresentação clínica depende muito do tipo do defeito e da localização do defeito. Então, eu gosto muito desse gráfico porque aqui eu tentei graduar mais ou menos o nível de repercussão hemodinâmica dos diferentes defeitos. Então, as comunicações interatriais geralmente não têm repercussão ou tem pouca repercussão clínica, o paciente normalmente é muito pouco sintomático. Já nos defeitos septo-atrioventricular, principalmente o defeito septo atrioventricular total, esses pacientes eles costumam ser muito sintomáticos, tá certo? E por que é que uma comunicação interatrial costuma ser muito menos sintomática do que, por exemplo, uma comunicação interventricular, mesmo quando a comunicação interventricular é menor do que a comunicação interatrial? Para isso, a gente precisa entender um pouco da fisiopatologia do shunt. Como o shunt acontece, em que fase do ciclo cardíaco esse shunt acontece e para onde esse shunt ele é direcionado. Então, na comunicação interatrial, você tem uma passagem de sangue do átrio direito para o átrio, desculpa, do átrio esquerdo para o átrio direito, sob um regime de baixa pressão. A pressão aqui no átrio esquerdo é em torno de 10, a pressão no átrio direito em torno de 6. Então, você tem ali um gradiente de pressão em torno de 4 milímetros de mercúrio. Além disso, esse shunt ele acontece para o átrio, não para o ventrículo, que é quem está conectado à artéria pulmonar. Então, você tem uma barreira física e mecânica mesmo para que esse shunt chegue no tronco pulmonar. Já na comunicação interventricular, o que acontece? Você tem um shunt da esquerda para a direita no momento da sístole dos ventrículos. Então, nessa sístole, então literalmente na sístole, o sangue ele é projetado, ele é espremido, ele é jogado para dentro do ventrículo direito. Só que o ventrículo direito ele está em sístole, ele está com um volume bem reduzido. E a artéria pulmonar está com a válvula pulmonar aberta. Então, o shunt, o fluxo, nas comunicações interventriculares, praticamente ele vai direto do ventrículo esquerdo, que é um regime de alta pressão, lembra que a pressão do adulto é em torno de 120 milímetros de mercúrio, para um leito de baixíssima resistência vascular, que é o leito pulmonar. Então, você tem uma transmissão importante de fluxo, tem uma transmissão importante de pressão diretamente para o leito pulmonar. Logicamente que nos defeitos septais ventriculares restritivos, essa transmissão ela é muito menos importante. Eu estou falando de um defeito não tão restritivo. Bom, a apresentação clínica também desses efeitos, eles são bastante distintos. Então, enquanto que na comunicação interatrial você praticamente não tem sinais e sintomas de cardiopatia, é muito comum a gente pegar, por exemplo, pacientes com 4, 5, 10, 50, que o paciente ele tem lá uma comunicação com repercussão, comunicação interatrial com repercussão. No entanto, esse paciente ele nunca foi diagnosticado, nunca houve uma suspeita clínica, esse paciente talvez ele tivesse ali uma dispneia que para ele era normal aos esforços maiores, bom, mas passou a vida toda.
Então, o que a gente costuma ver na comunicação interatrial geralmente é um desdobramento fixo da segunda bulha, tum-trá, tum-trá. Lembrando que esse desdobramento fisiológico variável é comum na criança. Na comunicação interatrial, você tem um desdobramento fixo, então, independente do ciclo respiratório, independente da posição da criança, você tem um desdobramento amplo e fixo da segunda bulha. Você pode ter uma hiperfonese discreta da segunda bulha, mas ela não costuma ser tão importante. E quando você tem um sopro sistólico, geralmente é um sopro sistólico relacionado à artéria pulmonar, passagem do sangue com o hiperfluxo pulmonar pela artéria pulmonar. Então é como se aquela válvula, aquela artéria, ela tivesse uma estenose relativa. A mesma coisa quando acontece, quando você percebe um sopro diastólico em foco tricúspide. Já nos defeitos do septo ventricular, como você tem um gradiente muito alto, geralmente você tem um gradiente importante, muito mais importante do que nas comunicações interatriais entre os ventrículos, então o sopro costuma ser associado à dispneia e os dois sinais e sintomas mais facilmente observados. Então você tem um sopro sistólico, geralmente ali em borda external esquerda, média, baixa. Se o defeito ele é muito restritivo, inclusive você palpa esse sopro, ou seja, você palpa um frêmito. Porém, se o defeito é muito grande, se você não tem gradiente importante entre os ventrículos, como acontece com muita frequência no defeito do septo atrioventricular, esse paciente ele pode não ter sopro. E aí o que chama a atenção na realidade é uma P2 hiperfonética. E também pode haver um ruflar diastólico, que da mesma forma que na comunicação interatrial, você pode ter uma estenose relativa da válvula mitral. Na radiografia de tórax, geralmente, tanto nos defeitos do septo interatrial como do septo interventricular, o que chama a atenção é a cardiomegalia, o abalamento do arco médio e sinais de hiperfluxo pulmonar. Então aqui você tem uma comunicação interatrial, essa cardiomegalia ela não é tão importante, até que o hiperfluxo pulmonar nesse paciente aqui de 7 anos é mais importante. E aí quando você compara o paciente com comunicação interventricular, você vê que o tamanho da área cardíaca é relativamente bem maior proporcionalmente a uma comunicação interatrial. Uma coisa que eu sempre gosto de avaliar também, infelizmente nesse raio-x eu não deixei bem visível, é que a gente pode avaliar a sombra do fígado aqui no raio-x. Então eu sempre peço para tirar ali coração, tórax e um pouquinho do abdômen, para eu tentar estipular mais ou menos o tamanho do fígado, embora a gente consiga palpar. Então, no eletro da comunicação interatrial, os achados eles costumam ser bem discretos. E aí uma coisa que sempre chama atenção no eletro da comunicação interatrial é esse padrãozinho aqui em V1. R', S, Rzão, linha. Então, isso aqui a gente chama de distúrbio de condução pelo ramo direito. Ele pode estar presente no paciente saudável, sem defeito nenhum. Mas é sempre bom ficar alerta para esse achado aqui, o chamado distúrbio de condução ou bloqueio incompleto do ramo direito, como é descrito em alguns laudos, que ele pode ser um sinal de indireto de comunicação interatrial. A gente tem que ficar de olho também no exame físico. Já nas comunicações interventriculares, devido à sobrecarga das cavidades esquerdas, o que a gente observa aqui a gente vê em V1, V1. Então vamos observar aqui V1, V2, V3, V5, V6. Então aqui o que chama a atenção para a gente é um V3 profundo, um V4 muito amplo, um V5 bem positivo. Quando a gente observa a posição dos eletrodos, a gente tem que se atentar que V3 está bem na frente do coração, V4, V5 e V6 estão ali mais para a esquerda. Então, quando você tem sobrecarga de cavidades esquerdas, geralmente você tem uma onda R ampla a partir de V3, tá certo? O ecocardiograma, sem dúvida nenhuma, é o exame mais importante para o estudo das comunicações septais, porque ele define a anatomia do defeito, ou seja, a localização, o tamanho e o número de defeitos, e a associação com outros defeitos também. A avaliação da função e da dimensão das cavidades cardíacas, definição da direção e do shunt do defeito e da direção do shunt do defeito, avaliação das pressões e cálculo do hiperfluxo pulmonar. E normalmente o eco transesofágico a gente deixa reservado ou para pacientes adultos em que a visão do ecocardiograma transtorácico não é muito bom, ou então quando a gente quer avaliar, por exemplo, trombos, válvulas, ou seja, você precisa de dados adicionais.
Na criança, normalmente o eco transtorácico ele é suficiente. Bom, aqui a gente tem um eco que evidencia um aumento de átrio direito e ventrículo direito. Isso aqui está bem evidente, tá certo? Aqui a gente vê uma falha no septo interatrial. A gente coloca lá no córtex subcostal, a gente vê a falha do septo interatrial e o shunt da esquerda para a direita. Esse outro defeito, esse outro eco, a gente observa um aumento das áreas cardíacas esquerdas, do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Quando a gente vem para o córtex subcostal, a gente vê um defeito entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo e a gente avalia o shunt, a passagem de fluxo de sangue do VE para o VD. Então o eco ele é o exame mais importante, sem dúvida nenhuma, na condução dos defeitos septais. A ressonância ela tem pouco uso, principalmente com o eco transesofágico, com a angiotomografia, então normalmente a gente não pede ressonância. E o cateterismo diagnóstico a gente costuma deixar reservado para aqueles pacientes em que você tem suspeita de hipertensão arterial pulmonar, ou seja, quando você tem suspeita de que já pode haver algum grau de hiperresistência na vasculatura pulmonar. E o tratamento? Bom, o tratamento a gente divide em tratamento clínico e em tratamento resolutivo, vamos dizer assim. Então, isso tudo depende dos sinais de repercussão hemodinâmica que o defeito tem. Então, se o paciente tem dilatação de cavidades cardíacas pelo ecocardiograma ou pelo raio-x, sinais de hiperfluxo pulmonar pelo ecocardiograma, sinais de hipertensão pulmonar, se o paciente tem um histórico de ataque isquêmico transitório nas comunicações interatriais, então esse paciente ele tem indicação de tratamento. As opções de tratamento hoje, além do tratamento clínico, logicamente, que é só um paliativo, é só uma ponte para o tratamento definitivo, a gente tem hoje basicamente duas opções. A cirurgia cardíaca, que ela está reservada para a maior parte das comunicações interventriculares e alguns defeitos do septo interatrial, e o cateterismo intervencionista, que hoje é a opção, a primeira opção para as comunicações interatriais. As comunicações interventriculares a gente ainda não tem resultados bons, salvo alguns defeitos muito bem localizados, como por exemplo os defeitos localizados no meio do septo interventricular. Então vamos lá, a comunicação interatrial osteosecunda é a mais comum, mas também, felizmente, ela é a que está mais propensa a fechamento percutâneo, é o tratamento de escolha. O tratamento cirúrgico das comunicações osteosecundas, basicamente ela está limitada quando é um defeito muito grande, você não tem borda para ancorar o dispositivo. Já os outros defeitos do septo interatrial que não estão localizados no meio do septo interatrial, o osteosecundo está localizado bem no centro do septo interatrial. Os outros, como por exemplo, seio venoso superior, que está localizado na desembocadura ali da veia cava superior e às vezes até pega ali um pouquinho do ósseo de alguma veia pulmonar, veia cava inferior, ósseo primo. Então esses defeitos apenas a cirurgia, tá certo? Já os defeitos do septo interventricular, a gente indica tratamento quando há repercussão hemodinâmica. O tratamento dos defeitos septais, geralmente, o clínico é feito à base de diuréticos, principalmente, e equidioxina eles podem ser utilizados, mas o tratamento base são o uso de diuréticos. Além disso, a gente parte do tratamento nutricional, suporte nutricional. Alguns pacientes eles têm que receber dieta hipercalórica, inclusive por sonda nasogástrica. E a profilaxia para endocardite ela é bastante discutida. A maior parte das diretrizes não orienta profilaxia para cardiopatias acianóticas. Porém, eu li recentemente um estudo, eu vou até ficar devendo a referência, em que mostra na Inglaterra um aumento do índice de endocardite, mesmo em cardiopatias acianóticas. Então eu acho que no futuro pode ser que essa orientação ela seja repensada. Eu confesso para vocês que eu vou procurar referência para depois mostrar, tá ok? Bom, a indicação de tratamento das comunicações interventriculares basicamente é insuficiência cardíaca não responsiva ao tratamento clínico. Isso também serve para a comunicação interatrial, só que a comunicação interatrial, como ela não costuma evoluir para a hipertensão pulmonar, a gente costuma deixar o tratamento clínico até os 3, 5 anos de idade, a não ser que seja ICC muito importante, com baixíssimo ganho de peso, tá certo? E aí a gente deixa esses pacientes com comunicação interatrial
para operar após ou operar o fechamento percutâneo após os 3 anos, preferencialmente perto ali dos 5 anos. Nas comunicações interventriculares, como você tem transmissão de pressão, a gente tem que ser mais cuidadoso com o momento da indicação. Então, se o paciente ele tem um ICC que não responde ao tratamento clínico, ou seja, não ganha peso, ele é muito dispneico, sinais de insuficiência respiratória, a gente indica o tratamento em qualquer idade. Naqueles pacientes que têm uma insuficiência controlada com o tratamento clínico, a gente costuma deixar para operar o paciente entre 1 ano e 2 anos de idade. E naqueles pacientes que são assintomáticos, ou seja, ele não tem sintoma, mas no ecocardiograma, nos exames, eles têm sinais de repercussão hemodinâmica, a gente costuma indicar o tratamento definitivo entre 2 e 4 anos. E naqueles pacientes que eles são assintomáticos e não há nenhum sinal de repercussão hemodinâmica, a gente pode só acompanhar. Então, comunicações interventriculares muito pequenas, a gente pode não indicar tratamento se não houver repercussão hemodinâmica e se não houver lesão secundária de nenhuma estrutura adjacente. Então, esse aqui é um esquema do tratamento percutâneo da comunicação interatrial. A gente vem aqui pela veia femoral, chega aqui na veia cava inferior, o catéter ele passa pelo defeito do átrio direito para o átrio esquerdo. Então, através de um dispositivo bem estabelecido, você traciona a bainha. Dentro dessa bainha você tem uma estrutura metálica. Então, essa estrutura metálica ela é autoexpansiva. Ela primeiro se expande dentro do átrio esquerdo. O hemodinamicista traciona o dispositivo, ele ancora dentro do átrio esquerdo. Então, ele traciona um pouco mais a bainha, ele libera um segundo disco. Depois que os 2 discos eles estão bem fixos no defeito interatrial, ele desrosqueia o catéter e traciona. Esse dispositivo ele é formado por uma malha de metal especial e aqui dentro você tem fios de nylon que provoca trombose, então imediatamente ele leva um efeito trombogênico. Em torno de 6 meses a 1 ano esse dispositivo está completamente epitelizado. Como eu falei rapidamente, os defeitos ventriculares, basicamente aqueles que a gente consegue fechar por cateterismo, são aqueles que estão bem no meio do septo interventricular. Lembra que o dispositivo ele tem que estar bem ancorado. Então, às vezes, quando você tem, por exemplo, uma comunicação ali perto da válvula mitral, válvula tricúspide, se você coloca um dispositivo metálico, devido ao movimento cardíaco, você pode levar à erosão da válvula mitral e válvula tricúspide. Por isso que não é o tratamento de escolha para a maior parte das comunicações interventriculares. Já quando você tem ali um defeito no meio do septo interventricular, é um defeito que você tem ali imagens boas, você pode fazer o mesmo procedimento que foi feito na comunicação interatrial que eu falei mais atrás. E finalmente eu vou falar aqui rapidinho sobre o defeito do septo atrioventricular, mas como eu falei, eu acho que merece uma aula só para isso. Então, o defeito do septo atrioventricular nada mais é do que uma grande comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, uma grande comunicação entre os ventrículos e uma válvula atrioventricular única. Então, você imagine, são 2 defeitos importantes, CIA, C e D, uma válvula atrioventricular que é praticamente um vão ali, transforma ali o coração quase que numa cavidade única. Então, é de se esperar que esse paciente ele tenha muito sintoma. Tá certo? Essa cardiopatia, inclusive, eu costumo dizer que é a cardiopatia do paciente com síndrome de Down. Então, sempre que a gente tem um paciente com defeito de septo atrioventricular, por exemplo, quando a gente diagnostica no eco fetal, a gente tem sempre que pensar que esse paciente provavelmente ele vai nascer com síndrome de Down. Aproximadamente 1/4 dos pacientes com síndrome de Down, eles nascem com o defeito do septo atrioventricular total, tá certo? Então, os sinais de ICC eles são muito mais precoces, são muito mais intensos. O baixo ganho de peso é muito mais importante. Esses pacientes eles ganham 5, 10 gramas por dia. Aliás, por dia. Então, ali você tem um ganho muito medíocre de peso nos primeiros meses de vida. A evolução para a hipertensão pulmonar ela costuma ser muito precoce. Então, a gente nunca deve deixar o defeito de septo atrioventricular total para corrigir além dos 9 meses, idealmente operar ali antes dos 6 meses, até porque esse paciente ele vai chegar lá muito desnutrido. Então, a área cardíaca costuma ser bem aumentada, a trama vascular pulmonar bem congesto, o pulmão costuma ser bem congesto. Lembra que é uma CIA grande, uma CIV grande, uma válvula atrioventricular. Você não tem ali uma válvula mitral e uma válvula tricúspide. Então, o hiperfluxo pulmonar é brutal nesses pacientes.
Eu não vou entrar em detalhes nos exames complementares, mas se um dia alguém encontrar, por exemplo, um paciente com síndrome de Down, com esse padrãozinho aqui, ó, D2 negativo, D3 negativo e AVF negativo, então esse paciente até se prova o contrário, ou ele tem uma atresia tricúspide, que é uma cardiopatia cianótica, ou ele tem um defeito de septato ventricular total. Isso aqui é o eletrocardiograma do defeito de septato ventricular total. Como eu falei, ele é constituído por uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular, e no ecocardiograma normal, a válvula tricúspide está localizada em nível diferente da válvula mitral. A válvula mitral aqui está um pouquinho mais acima do que a válvula tricúspide. Então, no defeito do septato ventricular total, você tem uma válvula atrioventricular única, no mesmo nível. O tratamento é sempre cirúrgico, ele deve ser realizado idealmente até os 6 meses de idade. Alguns pacientes a gente ali a partir dos 3 meses, onde você tem uma redução importante da pressão pulmonar e os sinais e sintomas começam a ficar muito importantes, a gente já costuma indicar o tratamento. E nunca a gente deve deixar esse paciente passar dos 9 meses de idade sem uma correção definitiva. Então é isso, galera. Agradecer a atenção, a aula um pouquinho mais demorada, mas eu acho que eu consegui resumir o necessário e o mais importante sobre os defeitos septais. E aí na próxima aula a gente fala do defeito septato ventricular total, porque eu acho que é um defeito que merece ser falado isoladamente, tá ok?